Vamos lá, pessoal, dando continuidade então nas questões, né? Vamos fazendo aqui pelo Zoom. Depois a gente vai jogar essa aula aí, né, no YouTube. E o pessoal falando para voltar na questão 17. Gente, questão 17, vou de novo, para ficar bem claro para Vossas Excelências, tá? Não vou ler a questão de novo, certo? A questão 17, eu vou resumir ela para vocês, o enunciado, até para que a gente possa continuar, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos aqui para vocês entenderem, né? A questão 17, ela foi retirada, né, do exame 17 da OAB, tá? A questão do exame 17 da OAB, certo? Então, a prova fala lá que o Rodrigo, né, senhores, que era primário de bons antecedentes, ele estava passando na frente do estabelecimento comercial, certo? Nenhum domingo. Aí, o que aconteceu? Ele decidiu estourar o cadeado do portão e invadir o estabelecimento, certo? Estourar o cadeado do portão e, né, invadir o estabelecimento. Beleza? Ele furtou lá, né, caixas de cigarro, ele foi preso, as caixas foram avaliadas em R$ 1.300. Ué, não dá bagatela e também não dá nenhum furto privilegiado. Aí ele foi acusado de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Só que durante o processo, veja, não teve perícia. Durante o processo, nenhuma testemunha declarou que viu ou que tinha filmagem desse arrombamento, desse cadeado, certo? Não tinha isso nos autos, tudo bem? O Rodrigo foi para a audiência, ele confessou, inclusive, de fato, excelência, eu cometi o crime de furto qualificado, sou culpado. Só que, na verdade, minto, né? Ele admitiu o furto, mas, na verdade, ele falou, não falo mais nada, eu só falo que, de fato, furtei e estou arrependido, fui preso, ponto. Ou seja, o que ele falou? Ele não admitiu ali, né, a questão da qualificadora. Então, a questão 17, vamos agora jogar na tela, a letra A. Com base na hipótese apresentada, responda. Né? Diante da confissão do furto, qual a principal tese defensiva em relação à tipificação da conduta? Gente, o que a gente tem que lembrar? Ainda que ele tenha rompido obstáculo, doutores, lembrem, ainda que ele tenha sido preso em flagrante, quando o crime deixa vestígio, é obrigatório o teu exame de corpo de delito, ou seja, a perícia. Nem a confissão do réu supra a necessidade da perícia. Moral da história, doutores. Se no caso concreto não houve, doutores, a realização do laudo pericial, o que isso significa? Significa que você vai pedir, então, o afastamento da qualificadora e ele só pode ser condenado por furto simples. Então, na letra A, doutores, vamos lá, ó. Na letra A, diante da confissão, qual a principal tese defensiva? Ué, a principal tese defensiva é o afastamento da qualificadora do crime de furto por rompimento de obstáculo. Ponto. Isso porque o artigo 158 do Código de Processo Penal é muito claro, que quando o crime deixa vestígio, senhores, é obrigatório o exame de corpo de delito, nem a confissão do réu supra a necessidade da elaboração do laudo pericial. Por essa razão, deve-se afastar a qualificadora e ele ser condenado por furto simples, no artigo 155 caput do Código Penal. Certo? Aí a gente tem, doutores, a letra B de bola. Vamos lá. A gente tem agora a letra B de bola. Em caso de acolhimento da tese defensiva, pode o Rodrigo de imediato ser condenado? Claro que não, turma. Por que não? Se afastar a qualificadora, eu tenho que olhar a nova pena mínima em abstrato. Doutores, qual é a nova pena mínima em abstrato? O crime de furto simples não tem a pena mínima em abstrato igual a 1 ano? Então, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, com o afastamento da qualificadora, ele pode conseguir o sursi processual, ou seja, a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Então, antes do juiz dar a sentença, súmula 337 do STJ. Você tem que pedir a remessa dos autos para o MP, para que o MP, então, faça, né, senhores, a verificação. E se ele tiver direito, aí o Ministério Público vai ter que fazer a oferta, né, do sursi processual. Tudo bem, meus queridos? Está tudo certo aí? Podemos continuar? Se alguém puder colocar aqui no bate-papo, tô ok? Posso para 18, a gente vai para a questão 18. Vamos lá. Aí eu já compartilho. O Vitor falou que tá ok, bora lá, Vitão. Obrigado aí, vamos lá. Se ninguém tem dúvida, agora a questão 18. Ó, prova passada, retirada do exame 30, tá na tela, ó. Eduardo foi preso em flagrante no momento em que praticava um crime, senhores, de roubo simples no bairro de Moema. Ainda na polícia, compareceram 4 outras vítimas, todas narrando que tiveram seus patrimônios lesados por Eduardo naquela mesma data, com intervalo de 30 minutos de cada fato, certo? As 5 vítimas escreveram que Eduardo, simulando portar arma de fogo, anunciava o assalto e subtraía os bens, empregando fuga numa bicicleta.
Eduardo foi denunciado pelo crime do artigo 57, ou seja, roubo, por 5 vezes em concurso material, artigo 69. E na audiência, as vítimas confirmaram a versão fornecida na polícia. Assistido por advogado, pelo seu advogado Pedro, Eduardo confessou os crimes, esclarecendo que pretendia subtrair bens de 6 vítimas para conseguir dinheiro, os senhores, para conseguir dinheiro suficiente para comprar uma motocicleta. Disse ainda que apenas simulou portar arma, mas não utilizou efetivamente material bélico ou simulacro. O juiz, no momento da sentença, condenou o réu nos termos da denúncia, sendo aplicada a pena mínima de 4 anos para cada um dos crimes, totalizando 20 anos, porque eram 5 roubos, né, senhores? 4 vezes 5, 20. A ser cumprido em regime inicial fechado. Ao ser intimado da sentença, pessoalmente, já que se encontrava preso, Eduardo tomou conhecimento que Pedro havia falecido, mas que foram apresentadas alegações finais pela Defensoria Pública, por determinação do juiz, logo em seguida ao falecimento do patrono. A família do Eduardo, então, senhores, procurou você como advogado. Considerando as informações, responda. Existe argumento de direito processual em sede de recurso a ser apresentado para desconstituir a sentença condenatória? Gente, claro que existe. Se ele tinha contratado o advogado era constituído e o advogado morreu, o juiz, antes de abrir para a defensoria, deveria ter intimado o Eduardo para que ele tivesse o direito de contratar outro advogado constituído. E aí sim, se ele decidisse não contratar o advogado, aí na inércia dele, defensoria pública. Então, quando o juiz fez isso, ele acabou violando, senhores, o direito dele, né, fundamental, de contraditória e ampla defesa, porque ampla defesa, né, é exatamente, né, o direito de você possuir um advogado. Então, na letra A, né, o que a gente vai responder aqui na letra A, meus queridos? Na letra A, a gente vai pedir a nulidade da sentença, né, senhores? Nos termos do artigo 564, inciso 3, a linha M de Maria do Código de Processo Penal, né, diante, né, do ato do juiz, né, que acabou violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Isso porque, né, se o Eduardo tinha advogado constituído e o advogado falece, antes do juiz oficiar a defensoria pública, ele precisa intimar o réu para que ele exerça o seu direito de contratar um advogado da sua confiança. Logo, né, senhores, a sentença é nula por violação, né, do contraditório da ampla defesa. Agora, diante da confirmação dos fatos, qual é o argumento de direito material a ser apresentado na apelação para reduzir a pena aplicada? Gente, é concurso de crimes. Se ele praticou crimes da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, modo de execução, veja, senhores, ainda que ele tenha praticado crimes contra vítimas diferentes, empregando violência ou grave ameaça contra a pessoa, doutores, o que significa? Que o crime dele é continuado. Então, se o crime dele é continuado, senhores, o juiz vai pegar a maior pena, que era 4 anos, e aumentar de 1/6, né, até 2/3. Ou, tendo em vista, né, senhores, poderia o juiz aplicar o 71, parágrafo único, mas mesmo assim, o juiz pegaria a maior pena, que é 4 anos, e no máximo pode triplicar. 3 vezes 4 é 12. Ou seja, se a pena dele somada está 20, o crime continuado, seja simples, seja o crime continuado qualificado, ele vai ter, né, senhores, uma pena menor. Então, na letra B, né, devemos requerer, em sede de apelação, para reduzir a pena do Eduardo, o reconhecimento do crime continuado. Isso porque, nos termos do artigo 71, né, do Código Penal, se o réu pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, como aconteceu com o Eduardo, o juiz tem que pegar a maior pena, qual seja 4 anos, e aumentar, né, de um terço, né, senhores? Aliás, de 1/6, né, até 2/3. Logo, ainda que se aumente 2/3, nós teríamos uma condenação de 7 anos e não de 20. Se o próprio juiz entender que o crime continuado dele ainda é qualificado porque é crime doloso, vítima diferente, e ainda teve emprego de violência ou grave ameaça, o que significa, doutores? Significa que o juiz pega a maior pena, ou qualquer uma delas idênticas, e pode até triplicar, o que geraria 12 anos, né, senhores, de reclusão, porém, né, muito menor do que os 20 que o nosso cliente foi condenado. O Matheus falou, pode usar pode usar a súmula 523 do STF na letra A? Pode, pessoal, claro. A súmula 523 do STF fala que no processo penal, né, a falta do advogado gera nulidade absoluta, mas quero deixar claro que o defensor também é advogado, né? Então é por isso que eu não usei a súmula aqui, porque ele tinha advogado. O problema não era a falta de, ele estava assistido pela defensoria. O problema é que se eu contrato um advogado constituído e ele morre, gente, o juiz não pode já oficiar a defensoria.
O juiz não pode oficiar a OAB, o juiz tem que me intimar e me dar o direito de trocar o advogado, porque eu paguei o outro, a culpa não é minha de ele ter morrido, certo? Beleza? Exatamente, muito bem aí os comentários, né, que a galera tá fazendo aqui, vocês estão bem pertinentes, parabéns, tá? Vamos lá, próxima questão aqui da tarde, da nossa manhã, né, a Daniela falando, poderia usar o 263 do CPP? O 263, gente, é assim, né, de novo, não é que eu não quero que vocês fiquem fazendo esse tipo de pergunta, mas às vezes existem artigos que falam a mesma coisa, né? Então, se você viu ali que fala do direito dele de ter um advogado, significa que pode. Eu usei a Constituição Federal porque a Constituição Federal fala de contraditória e ampla defesa. E ampla defesa, a gente já explicou isso em outra oportunidade. É exatamente o que, né, doutores? É você ter o direito de ter o seu advogado, a gente chama isso de defesa técnica, e o seu direito de se autodefender. A gente chama isso, né, de autodefesa. Então, ela perguntou do 263, 263 fala: se o acusado não tiver, será nomeado defensor público, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro da sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. Certo? Muito bem, o 263 caberia aqui também. Parabéns aí para Dani, tá? Vamos então continuar aqui os nossos trabalhos. Vamos então aqui para a próxima questão, né, doutores? Para a próxima questão, retirada do exame 26 agora. Larissa, revoltada com o comportamento de Renata, ex-namorada do seu companheiro, foi no dia 20 de julho de 2017 até a rua em que ele residia. Tudo bem? Verificando que o automóvel da Renata estava em via pública, Larissa quebra o vidro dianteiro do veículo exatamente com a intenção de deteriorar coisa alheia. Na manhã seguinte, Renata constatou o dano, mas não identificou em um primeiro momento quem seria o autor. Solicitou então a instauração do inquérito e no dia 25 de julho de 2017. Após diligências, foi identificado no dia 23 de outubro de 2017 que Larissa seria a autora do fato e que o prejuízo era de R$ 150, tendo sido informação imediatamente passada à vítima Renata. Com viagem marcada, Renata somente procurou seu advogado no dia 21 de fevereiro de 2018, informando sobre interesse em apresentar queixa-crime contra a autora, porque o crime de dano, nessa situação, é ação privada. Assim, o advogado da Renata apresentou queixa-crime contra a Larissa, imputando-lhe o 163 caput do Código Penal, no dia 28 de fevereiro de 2018, perante o GCRIM, turma. Por que perante o GCRIM? Porque se a pena máxima do crime é menor ou igual a 2 anos, o que significa? Que a competência é do juizado especial criminal. Tendo sido proferida a decisão pelo juiz de rejeição da queixa. Então, o juiz rejeitou a queixa no GCRIM em razão da decadência, no dia 7 de março de 2018. A defesa é intimada. Considerando as informações, responda. Qual recurso cabível da decisão da rejeição da queixa apresentada por Renata? Gente, se o juiz rejeitar em qualquer rito, é rese. Agora, no GCRIM, é apelação. Artigo 82 da Lei 9.099 de 95, tá? Então, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099 de 95, o recurso é de apelação. E nos termos do artigo 82, parágrafo 1º, o prazo é de 10 dias, tudo bem? O prazo é de 10 dias. Letra B. Qual argumento para combater o mérito da decisão do juiz que rejeitou, né, turma, a denúncia, mas na verdade que rejeitou a queixa-crime, gente? Ué, vamos lá. O artigo 38 do Código de Processo Penal, ele fala que o prazo decadencial para oferecer a queixa ou para representar começa do conhecimento da autoria delitiva. Então, quando é que a Renata teve o conhecimento da autoria delitiva? Ó, 23 de outubro de 2017. Então, conta comigo, ó. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Se o advogado apresentou a queixa em fevereiro, significa o quê? Que ele apresentou dentro do prazo decadencial. Então, na letra B, doutores, qual o argumento para combater o mérito da decisão? O argumento é que não houve a decadência. Ponto. Isso porque o artigo 38 do Código de Processo Penal diz que a vítima de crime de ação penal privada tem o prazo decadencial de 6 meses para oferecer a queixa-crime, contados a partir da onde? Do conhecimento da autoria delitiva. Por essa razão, lá, se Renata só, né, turma, se só tomou conhecimento no dia 23 de outubro de 2017, ela tinha novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ela tinha até abril, né? Ela tinha até 22 de abril de 2018 para ofertar a queixa. Se ela ofertou a queixa no dia 28 de fevereiro de 2018, é porque ela ofertou dentro do prazo e a queixa não poderia ter sido rejeitada. Certo? Beleza? Tranquilão, pessoal? Acho que não tem segredo, né? Vamos lá. Vamos começar, então, as questões agora da semana 4. Vamos começar agora as questões da semana 4, gente. Questões da semana 4, tá? Então, Caio, funcionário público, ao fiscalizar determinado estabelecimento comercial, exigiu vantagem indevida. Certo? Então, ó, ele é funcionário público e ele foi fiscalizar e ele exigiu vantagem. Vamos lá.
qual delito ele cometeu? Na primeira situação, se a vantagem exigida servir para que Caio deixe de cobrar tributo devido. E 2, se a vantagem advinda de cobrança de tributo que Caio sabia não ser devido, for desviada para proveito próprio de Caio. Gente, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir, né, os crimes contra a administração pública, certo? Os crimes contra a administração pública. Esse é o primeiro passo para você acertar essa questão. E aí você tem que ir lá no Código Penal, doutores, e ler com muita tranquilidade, gente, ir lá no Código Penal e ler com muita tranquilidade os crimes contra a administração. Então você tem que ir lá no artigo 312 do Código Penal, certo? Você tem que ir lá no artigo 312 do Código de Processo Penal e começar a ler se existe ali uma conduta, né, de exigir, né, tributo dentro ali dos artigos. Então vamos lá. O 312 ele fala do peculato, não é? O 313, né, turma, também não é. Depois a gente tem o 314, também não é. O 315 também não é. Agora, olha o 316. Aí o jogo começa a ficar importante, ó. É exigir para si ou para outrem, ó, exigir, ó, o verbo é exigir, então o verbo tem que ser exigir, certo? Para si ou para outrem, ainda que fora da função, mas em razão dessa vantagem indevida. Não. A questão ali era uma questão de tributo. Excesso de exação. Para primeiro, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega meio vexatório, que a lei não autoriza. Certo, senhores? E por último, nós temos, né, o parágrafo 2º do 316, né, que se o funcionário desvia em proveito próprio de outro o que recebeu indevidamente, para recolher, né, turma, aos cofres públicos. Ou seja, então você tem que ainda lembrar, né, que você tem que ir lá na Lei 8.137 de 90, para quê, meus queridos? Você tem que ir lá na Lei 8.137 de 90, doutores. Para quê? Porque você tem os crimes contra a ordem tributária, para ver se você não tem uma questão, né, mais, né, específica. E quando você vai lá no artigo 3º da Lei 8.137 de 90, você descobre, né, que a primeira situação do nosso querido colega, que eu vou projetar na tela, foi exatamente, né, o crime da Lei 8.137 de 90. Então, se você vai aqui, ó, se ele exigiu vantagem para deixar de cobrar tributo que era devido, é crime contra a ordem tributária, artigo 3º da Lei 8.137 de 90, na 2. Agora, se a vantagem que ele cobrou, ele sabia não ser devida, for desviado para proveito próprio dele, doutores, ele vai responder pelo crime, né, turma, do 316, parágrafo 2º, gente. 316, parágrafo 2º, né, do Código Penal. Tudo bem? Ele vai responder, né, por excesso de exação. 316, parágrafo 2º do Código Penal. A Maria Isadora está falando, pode falar da diferença entre lei dos crimes contra a economia popular e lei contra os crimes e sistema financeiro? Gente, elas não têm absolutamente nada a ver. Economia popular e sistema financeiro. Se vocês olharem os tipos penais, eles sequer se parecem, né, turma? Eles sequer se parecem, né? O sistema financeiro, eu estou preocupado com o sistema financeiro em si. A economia popular, a vítima pode ser um cidadão de bem, por exemplo, aquele sistema de pirâmide, né, que muita gente acaba caindo na furada. Eu não vou falar porque tem gente que até ganha dinheiro com isso, mas na pirâmide, né, que acaba sendo ao longo prazo, né, insustentável, né, algumas pessoas injetam dinheiro e não recebem. Isso já é um quê? Não é sistema financeiro, isso é economia popular. A questão, né, doutores, é exatamente né, o princípio da especialidade. É a gente olhar ali no momento da prova para perceber, né, onde entra. O Estênio está perguntando se não é o parágrafo 1º, né, na questão de número... a letra A não é o 317? Não, não é. Não é, turma. A letra A é o artigo 3º da 8.137. Por que é do artigo 3º da 8.137? Porque nós temos, né, senhores, uma questão, né? Nós temos uma questão ali, né, envolvendo, né, o princípio da especialidade. Então, se vocês pegarem, turma, se vocês pegarem ali o artigo 3º da Lei 8.137 de 90, eu vou abrir aqui para tentar projetar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Abrir para vocês aqui para ver se eu consigo projetar a lei, tá? Se a gente pegar o artigo 3º da 8.137 de 90, você tem lá, ó. Você tem lá, constitui crime funcional contra a ordem tributária, né? Olha lá, inciso 2. Artigo 3º, inciso 2. Exigir, solicitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, ó, vantagem indevida. Olha a questão. Vamos voltar aqui, ó. Olha a questão. Volta aqui na apostila. Ó, o que ele fez? Se a vantagem servir para que deixe de cobrar, turma, tributo devido, ó.
certo? É por isso que entra aqui no artigo 3º. Agora, se é que ele sabia que não era devido e for desviado em proveito próprio, 316, parágrafo 2º, tá? 316, parágrafo 2º. Beleza? Vamos lá para a próxima questão da noite, gente. Da tarde, da manhã, aliás. Puta que pariu. Vamos lá. Próxima questão. Também retirada do exame 2. O Pedro, almejando a morte do José, contra ele efetuou disparo de arma de fogo, atingindo no tórax. José morre, entretanto, não em razão do disparo, mas porque, com a intenção suicida, havia ingerido dose letal de veneno antes de sofrer a agressão, o que foi comprovado durante a instrução. Ainda assim, o Pedro foi pronunciado por homicídio consumado, 121 caput do Código Penal. Como advogado do Pedro, responda. 1. Qual é o recurso cabível? Nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, pronúncia. Qual é o prazo de interposição? Nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, 5 dias. 3. Qual é a melhor argumentação para melhorar a situação dele, senhores? Com causa absolutamente independente pré-existente. Veja, ele não sabia que a vítima já tinha ingerido veneno e o veneno sozinho produziu o resultado, né, morte, ou seja, ainda que ele não tivesse dado a facada, a vítima teria morrido em decorrência do veneno. Logo, né, nós teremos o rompimento do nexo causal, no artigo 13 caput do Código Penal, e ele vai responder só pelos atos que ele deu causa, ou seja, ele vai responder por tentativa de homicídio, 121 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Gente, tá tudo bem? Vou esperar alguém bater aqui no bate-papo, né, falando que tá tudo bem, que a gente vai para a questão. Eu pretendo terminar, senhores, antes de a gente parar, né, no intervalo do almoço, né, a gente concluir até a questão 19 da semana 4. Aí à tarde a gente vem e faz semana 5, semana 6, tá? Semana 5, semana 6. Tudo bem? Vamos com tudo, tá? Vamos com tudo. Deixa só, gente, eu vou aqui parar um minuto aqui, vou fechar a minha câmera só para resolver um problema aqui, pessoal. A Mariana está falando, seria com causa relativamente, por quê, gente? Por quê? Não faça isso comigo agora. Por que com causa relativamente? Eu vou até olhar de novo a questão, né? Vamos lá. Professor, você falou que o recurso é pronúncia. Não, eu falei que o recurso é rese. Da pronúncia cabe rese, Elias. Eu vou refazer a questão que eu acho que... Eu vou refazer a questão aqui, ó. Vamos lá, para vocês entenderem. Deixa eu só admitir aqui o colega que está chegando, para vocês entenderem. O Pedro, ele queria matar o José. Ele efetuou o disparo de arma de fogo, acertou na região torácica. José falece, entretanto, não em razão do tiro, mas porque, com a intenção suicida, ele tinha tomado veneno antes de sofrer agressão. Assim, o Pedro foi pronunciado por homicídio consumado simples. Como advogado do Pedro, qual que é o recurso? O recurso, a decisão, né, de pronúncia, é rese. 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. 2, o prazo. 5 dias, 586 do CPP. 3, qual é o argumento? Gente, o que ele tem a ver com o tiro? Nada. Então, o tiro é uma concausa. Aliás, o que ele, nosso cliente que atirou, tem a ver com o veneno? Nada. Então, o veneno em relação ao nosso cliente, doutores, que deu o tiro, é uma concausa. Veja, em algum momento o tiro contribuiu para ele morrer envenenado? Não. Então não tem, Mariana, ligação. Então elas são totalmente paralelas, com causa absolutamente independente. Ele tomou o veneno antes, durante ou depois o nosso cliente dá o tiro? Antes. Então, com causa absolutamente independente, né, turma? Pré-existente, tá? Com causa absolutamente independente pré-existente. Rompendo-se o nexo causal do artigo 13 caput, gente, o que significa? Ele responde só pelos atos que ele deu causa. Moral da história, ele vai responder por tentativa, né, de homicídio. Artigo 121 caput, combinado com o artigo 14, inciso 2, né, ambos do Código Penal, tá? Eu vou fechar um minutinho aqui, tutores, um minutinho a minha câmera, meu microfone, só isso, tá? Um minutinho, prometo, só para resolver um probleminha pessoal aqui, a gente já volta, tá? Só um minutinho, fiquem aí.
Bora, pessoal, vamos lá, continuando, então? Vamos lá, continuando, vou compartilhar aqui a próxima questão. Vamos lá, próxima questão nossa, questão agora 3. Exame 4. Caio é denunciado pelo MP pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. De acordo com a inicial, em razão de rivalidade, o Caio teria esfaqueado o médio 43 vezes, causando-lhe o óbito. Pronunciado na forma da denúncia, o Caio recorreu com o objetivo de ser impronunciado, vindo o Tribunal de Justiça da localidade a manter a pronúncia, mas excluindo a qualificadora, ao argumento de que o médio seria arruaceiro e, portanto, a motivação não poderia ser fútil. No julgamento em plenário, ocasião em que Caio confessou o crime, a defesa leu para os jurados a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, no que se refere, né, à caracterização do médio como arruaceiro. Respondendo aos quesitos, o conselho de sentença absolve Caio. Sabendo que o MP não recorreu, responda, certo? Responda. Vamos lá comigo, gente. Ó. A esposa do médio pode buscar a impugnação da decisão proferida pelo conselho de sentença? Em caso positivo, de que forma e com base, né, doutores? Em qual fundamento, tá? Então, a pergunta aqui, ó, a defesa, né, a esposa da vítima, né, que poderia agora, né, turma, poderia agora vir e apresentar, senhores, um recurso, ela poderia impugnar? Se sim, qual seria o fundamento? Doutores, se ela não estava habilitada nos autos, tá? Se ela não estava habilitada nos autos, ela pode agora ingressar com um recurso de apelação como assistente de acusação. Certo, doutores? Lá nos termos do artigo 598 do Código de Processo Penal, tudo bem? Então, o que a gente vai responder aqui, né, doutores? Na letra A, né? Então, nos termos do artigo 598 do Código de Processo Penal, pode, né, a esposa da vítima, ainda que o MP não tenha recorrido, se habilitar agora como assistente de acusação, interpor recurso de apelação dentro do prazo de 15 dias que começam a contar, né, do término do prazo do Ministério Público, tá? Agora, letra B. Caso o Ministério Público tivesse interposto recurso de apelação com fundamento exclusivo no 593, inciso 3, a linha D de dado do CPP, poderia o tribunal declarar a nulidade do julgamento por reconhecer a existência de nulidade processual? É claro que não, turma. Súmula 160 do STF. Gente, essa súmula despenca na prova, hein? Cuidado com essa súmula. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Essa súmula despenca na prova. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvado os casos de recurso de ofício. Então, na letra B, como é que a gente vai responder ela, turma? Na letra B, né? Poderia o tribunal? Não, uma vez que a súmula 160 do STF deixa claro que não pode o tribunal reconhecer de ofício nulidade contra o réu não alegado, né, pela acusação em seu recurso, a não ser nas hipóteses de recurso, né, turma, de ofício. Tudo bem? Essa, então, é a resposta aí da questão 3, letra B. Tudo bem? Eu vou esperar aí embaixo alguém da Daniela aqui falar que está tudo bem, né, senhores? Esperar que está tudo bem. A Thaís está falando para abrir o microfone, gente. Eu vou, para fazer pergunta. De novo, Thaís, não é que eu não quero. Eu peço que você faça a pergunta pelo bate-papo, porque senão se eu deixar abrir o microfone, a gente perde muito tempo na questão e eu quero terminar, revisar todas, mas você pode mandar aqui, né? Vai escrevendo, eu vou continuando, depois eu volto na questão se necessário, tá? A Daniela, pode colocar o artigo 478, inciso 1 do Código de Processo Penal junto com a súmula? Gente, de novo, ó, eu vou abrir de novo por respeito lá o CPP, mas se vocês olharem e verem que ele fala praticamente a mesma coisa, é óbvio que pode. O que não pode é gerar contradição, certo? Então, assim, quando eu coloco um artigo só, uma súmula, não é que o outro não é cabível. É porque se eu tenho no código ou em códigos diferentes artigos que falam a mesma coisa, veja, não há necessidade, mas você pode usar? Pode. Então, ela está falando assim, ó, durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade. Mas a questão, né, turma, da letra B já não caberia o 478, certo? Não caberia o 478, porque a resposta da letra B, que a gente usou a súmula, veja, a resposta da letra B que a gente usou a súmula, o 478 é exatamente o que o tribunal quer. Existe uma nulidade, mas o tribunal não pode reconhecer contra o réu. Então, a letra B já falou, a nulidade existe. Todo mundo sabe que houve a nulidade do 478. Certo, turma? Todo mundo sabe que existe a nulidade do 478. Só que, se o MP não alegou a nulidade, não pode o tribunal reconhecer. Então, eu não usaria o artigo. Para mim, o artigo ele é incoerente com a resposta, tá?
A Thaís colocou na letra A, eu posso combinar o 598 com o 593, inciso 3, na letra A dessa questão? Pode, pessoal, mas, de novo, o 593, inciso 3, ele fala quando cabe as decisões do júri. Então, a gente sabe que é apelação, mas o problema ali não é a apelação em si ser cabível ou não. O problema é a prova falar, a vítima, o réu foi absolvido, certo? Aí a esposa da vítima, né, que foi assassinada, ela não estava no processo como assistente de acusação. Ainda que ela não estivesse, ela poderia agora que o MP decidiu não recorrer, fazer alguma coisa? Sim. Então, o artigo-chave dessa questão é o 598, deixando claro que ela poderia se habilitar agora nos autos como assistente de acusação e poderia agora, ainda que o MP não tenha recorrido, ela poderia apelar. Porque qual seria o prazo dela? De 15 dias contados a partir do momento que terminou o prazo do MP. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, turma? A súmula é a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Obrigado aí para a galera que está me ajudando. Obrigado aí, Dani. Tudo bem, gente? Podemos passar para a próxima? Alguém tem alguma dúvida nessa questão? A gente pode passar. Certinho? Vamos lá. Próxima situação, então. Vamos lá. Próxima questão nossa. Exame 4. Na cidade de Arsenal, no estado Z, residiam os deputados federais Armênio e Justino. Ambos objetivaram matar Francisco, rico empresário que possuía informações contra eles. Frederico morava na cidade de Tirol, no estado K, mas seus familiares viviam em Arsenal. Sabendo que Frederico estava visitando a família, Armênio e Justino decidiram colocar em prática o plano de matá-lo. Para tanto, seguiram Frederico quando este saía de casa dos seus parentes e, utilizando-se do veículo em que estavam, bloquearam a passagem do Frederico, de modo que a caminhonete desse não mais conseguia transitar. Ato contínuo, Armênio e Justino desceram do automóvel. Armênio imobilizou Frederico e Justino desferiu tiros contra eles. Frederico. Os algozes deixaram rapidamente o local, razão pela qual não puderam perceber que Frederico ainda estava vivo, tendo conseguido salvar-se após o socorro prestado. Tudo foi noticiado à polícia, que instaurou o inquérito. No curso do inquérito, os mandatos do Armênio e do Justino chegaram ao fim, e eles não foram reeleitos. O MP, por sua vez, munido dos elementos de informação, ofereceu denúncia contra o Armênio e o Justino por tentativa de homicídio no júri da Justiça Federal com jurisdição na comarca onde se deram os fatos, já que, na época, os agentes eram deputados federais. Recebida a denúncia, as defesas do Armênio e do Justino mostraram-se conflitantes. Já na fase instrutória, o Frederico teve seu depoimento requerido. A vítima foi ouvida por meio de precatório em Tirol. Na audiência, os advogados de Armênio e Justino não compareceram, de modo que o juiz deprecado nomeou, atenção, um único advogado para os dois. Aqui está a nulidade. Ele não pode nomear um único advogado para duas pessoas, para dois réus que estão se acusando. Por quê? Dá conflito de interesse para o advogado. Na audiência, os advogados do Armênio e do Justino não compareceram, né? Aí o juiz deprecante, no final, emitiu o decreto condenatório. Armênio, descontente com o patrono que representava, destituiu-o e nomeou você como advogado. Com base no cenário acima, indique duas nulidades que podem ser arguidas em favor de Armênio. Primeira nulidade, pessoal. Primeira nulidade, senhores. Está tendo aqui a violação de quem, turma? Do foro que ele tem por prerrogativa de função. Mas, Tiago, o Supremo, gente, o Supremo porra nenhuma. Ele era deputado no dia do crime e o crime teve relação com a função. Então, essa questão não está desatualizada. Então, se ele é deputado, senhores, e ele estava no exercício do mandato e o crime teve, doutores, relação com a função, significa que o juiz do júri é incompetente. Por quê, doutores? Por que o juiz do júri é incompetente? Ele é incompetente por quê? Porque a Constituição dá foro por prerrogativa, né, turma? De função. A Larissa está falando, gente, prestem atenção. Prestem atenção. Se eles fossem reeleitos, o que mudava? Pensem comigo. Nada, galera. Nada. Não mudava nada. Não mudava absolutamente nada, pessoal. Faz sentido para vocês aqui? A gente tem que olhar. A situação é a seguinte, ó. Eles cometeram um crime no exercício do mandato relacionado com a função. Então, quem é o juiz natural deles? É o Supremo o quê, turma? Tribunal Federal. Tá? Primeiro ponto. É o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? É o Supremo Tribunal Federal. Se eles tivessem sido reeleitos, o que teria mudado? Nada. Segundo a nulidade, violou o princípio do contraditório. O juiz nomeou um único advogado para dois réus que estão um jogando a bomba no outro.
Ou seja, está tendo um conflito, está violando o princípio da ampla defesa do contraditório. Vocês querem outra situação, turma? Outra situação? Dá uma olhada aqui, ó. O Frederico estava visitando a família, certo? Eles seguiram o Frederico, utilizaram o veículo, bloquearam a passagem, de modo que a caminhonete não conseguiu transitar. Eles desceram do carro, ele mobilizou o Frederico e o Frederico, né? E Justino deu tiros contra ele. Eles deixaram o local, razão pela qual não puderam perceber que o Frederico, né, turma, ainda estava vivo. Aí tudo foi noticiado à polícia. No curso do inquérito, os mandados acabaram. O MP, o que ele fez? Ele denunciou no tribunal do júri, com jurisdição na comarca onde se deram os fatos, turma. Aonde se deram, né, os fatos. Perfeito? Mas aqui, eis, né, turma, a questão. Eis aqui a questão. O fato de eles serem deputados federais, isso levaria a regra para a competência da Justiça Federal? Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Ele sendo réu? Qual que é o interesse da União aqui? O interesse da União existiria se eles fossem as vítimas, não se eles fossem os réus. Então aqui você poderia também falar que a Justiça Federal é o quê? Incompetente, tá? Você teria 3 teses aqui para alegar de incompetência. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Ou a gente pode passar? Estou esperando vocês. Se a gente puder passar, vamos embora. Se a gente não puder, a gente resolve. Isso. Essa questão, artigo 109 da CF. Tudo certo? Também acho que essa questão, tudo certo. Essa questão não tem muito... Ó, questão muito, né, é uma questão assim muito esquisita, não é um padrão de OAB hoje, né? Fazer uma pergunta assim, aponte nulidade sem fazer uma pergunta específica. Vamos lá. Exame 7. Há muito tempo a Maria está deprimida, nutrindo o desejo de acabar com a própria vida. João, sabedor dessa condição e querendo a morte da Maria, resolve instigá-la a se matar. Pondo seu plano em prática, o João visita a Maria todos os dias e quando ela toca no assunto que deseja se matar, certo? O João estimula e fala, pula mesmo, pula da janela. Ou seja, ele está, né, senhores, instigando ela para cometer o suicídio. Um belo dia, a Maria salta depois de ser instigada pelo João e, por pura sorte, ela só sofre arranhões. Ou seja, ela não teve nenhum ferimento grave. O João cometeu algum crime? Por incrível que pareça, turma, não. Uma vez que é o artigo 122 do Código Penal, qual seja o crime de participação no suicídio, só pune se houver o resultado morte ou o resultado lesão corporal de natureza grave. Tendo em vista que a vítima sofreu lesões corporais leves, o fato é formalmente atípico, tá? É formalmente atípico. Tudo bem? B. Caso Maria viesse a sofrer lesões corporais de natureza grave, a condição dele seria alterada? Sim. Ele responderia pelo crime de participação ao suicídio na forma consumada, só que com a pena, né, doutores, de 1 a 3 anos, tá? Porque esse crime não admite tentativa. Se ela morre, ele responde pelo crime do 122, com a pena de 2 a 6 anos. Se a pessoa fica viva, ele responde pelo 122 consumado, né, viva com lesão grave, 122 consumado, só que com a pena de 1 a 3 anos, certo? Então, como o Código Penal colocou numa situação que você pode pensar tentativa, mas colocou uma pena abstrata, a gente fala que é o tipo de crime, né, que ele necessita do resultado para existir, ou seja, é o tipo de crime, então, que não admite a figura da tentativa. Tudo bem? Então, na letra A, ele não cometeu nenhum crime. Falta, né, senhores, de tipicidade formal. Na letra B, se ela sofresse lesão grave, seria diferente. Ele responderia pelo 122 consumado, só que com a pena, né, senhores, de 1 a 3 anos, de acordo, né, com o preceito secundário do crime. Tudo bem? Vamos lá? Vou esperar alguém aqui debaixo da Thaís falar que está tudo bem. Aí a gente continua, né, senhores? Nós vamos para a próxima questão. Depois da Thaís aqui, a hora que alguém falar, tudo certo, a gente vai. Segue o baile. Beleza, pessoal, vamos lá. Próxima questão da manhã. Exame 7. Maurício, jovem de classe alta, rebelde sem escrúpulos, começa a namorar Joana, menina de boa família, de classe menos favorecida e moradora de área de risco. No dia do aniversário de 18 anos da Joana, o Maurício resolve convidá-la para jantar, num restaurante caro da cidade, e posteriormente leva ela para conhecer a suíte presidencial de um hotel considerado um dos mais luxuosos do mundo, onde passa a noite com ela. Na manhã seguinte, o Maurício e a Joana resolvem permanecer por mais 2 dias. Ao final da estada, o Maurício contabiliza os gastos, apurando que ele está devendo 18 mil reais. Todos os pagamentos foram realizados em dinheiro. Haja vista que, na noite anterior,
o Maurício trocou com a mãe dele um cheque de 20 mil reais por dinheiro em espécie. Cheque que Maurício sabia, de antemão, turma, não possuir fundos, tudo bem? Não possuir fundos. Considerando apenas os fatos, responda. Maurício e Joana cometeram um crime, pessoal? Veja, o Maurício cometeu o crime. Qual o crime que ele cometeu? Ele cometeu o crime de estelionato, porque ele usou um cheque, né? E ele trocou o cheque com dinheiro em espécie para a mãe. Por quê? Porque ele usou a folha de cheque para fazer a pessoa acreditar, né, senhores? Ou seja, usou o cheque para fraudar, que esse cheque, né, a hora que ela depositasse, voltaria com fundo. Certo, doutores? Moral da história. Ele cometeu o crime de estelionato, do artigo 171, doutores, do Código Penal. Certo? Agora, a Joana, ela não sabia. Então, como ela não sabia, doutores, por uma situação, né, turma? Por uma situação, né, de falta, né? De falta de liame subjetivo com o Maurício, o fato dela, né, senhores, é formalmente atípico. Agora, tem um detalhe. Como o Maurício cometeu o crime contra a própria mãe, um crime patrimonial que não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa, e a prova não fala, turma, se a mãe dele já é maior ou igual a 60 anos, o que significa? Ainda que ele tenha praticado o crime, ele vai ser absolvido, né, turma? Pela escusa absolutória do artigo 181 a 183 do Código Penal. Tudo bem? Agora, na letra B. Caso o Maurício tivesse invadido a casa da sua mãe com uma pistola de brinquedo e ameaçado a fim de conseguir 20 mil reais, a situação dele seria diferente? Sim, porque ele não teria direito à escusa absolutória, porque ele empregou violência ou grave ameaça, lá nos termos dos artigos 181 a 183 do Código Penal. Por essa razão, doutores, por essa razão, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Que se ele não tem direito à escusa absolutória e a arma é de brinquedo, o crime dele seria de roubo simples, 155 caput do Código Penal. A Marisa adora, professor, por que não cabe estelionato mediante emissão de cheque sem fundo? Porque a diferença aqui, pessoal, qual é? A diferença do estelionato da emissão de cheque sem fundo para o estelionato do caput, quando há o cheque. Porque o problema do cheque, do caput, é porque é uma situação do cheque falsificado. O problema do cheque não é só o sem fundo, o problema é do cheque falsificado. E aqui, por que a gente não pode usar o cheque sem fundo, pessoal? Porque se vocês não entenderam, ele fez uma troca como se ele estivesse usando o cheque como garantia, mas sabendo que a garantia dele é furada. Então, ele fez a questão da fraude até para ele conseguir ter o proveito econômico. Não foi uma situação que ele pegou uma mercadoria e a mãe dele vai depositar e vai voltar o cheque. Aqui não, ó, houve uma troca de grana, certo? Ou seja, eu te dou uma garantia, me dá os 20 mil que a minha garantia está aqui, ó, é o meu cheque, você vai lá e desconta segunda-feira. Você está vendo? Geralmente, o estelionato praticado mediante emissão de cheque sem fundo, eu não troco com você dinheiro, eu compro mercadoria, eu compro bem imóvel, certo? Só que eu já sabia quando eu dei o cheque para você que ele não ia voltar, que, aliás, queria voltar. Então, como aqui foi uma situação que foi uma troca de dinheiro, qual é a ideia jurisprudencial? A ideia aqui é que o cheque é uma situação de fraude para induzir, né, a vítima a entregar aquele bem imóvel que pretende, né, o requerente, né, o réu, no caso. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão, exame 8. Questão 7. João e José foram denunciados pelo crime do artigo 316 do Código Penal, concussão. Durante a instrução, percebeu-se que os fatos narrados na denúncia não corresponderiam àquilo que teria ocorrido, razão pela qual, no fim da instrução criminal e após os memoriais, apurou-se que a conduta típica adequada seria do 317, corrupção passiva. Tudo bem? O juiz, então, fez a remessa dos autos ao MP para fins de aditamento da denúncia. O Matheus falou que eu... Gente, não falei isso. O Matheus está falando... Ele cometeu o crime de roubo, 157 caput. Acho que escutei falando furto. Não, falei roubo. Alguém pode falar, na questão anterior, se ele apontar a arma para a mãe de brinquedo, eu falei que é roubo simples, 157. Certo? Falei roubo simples, né? Não falei furto, tá? Não falei furto. Vamos de novo aqui. Eu perdi o raciocínio. João e José foram denunciados pelo crime do artigo 316, concussão, tá? O verbo do concussão é exigir. Durante a instrução, percebeu que os fatos narrados não eram aquilo que teriam ocorrido, razão pela qual, no fim da instrução e após a apresentação dos memoriais, apurou-se que a conduta adequada seria do 317, corrupção passiva, solicitar ou receber. O juiz, então, fez a remessa dos autos para o MP, para que o MP fizesse o aditamento da denúncia. Gente, aditamento da denúncia, mutatio libelli, 384. Com nova capitulação dos fatos. Nesse sentido, responda. Estamos diante de hipótese de mutácio ou de emendácio?
Mutácio libelli. Artigo 384 do Código de Processo Penal, certo? Por quê? Porque durante o processo surgiu uma nova prova que alterou os fatos. Então, a única forma deles serem condenados por corrupção passiva é o MP aditar a denúncia, fazer a mudança da denúncia, mutácio libelli, para acrescentar o verbo, né, turma? Solicitar ou receber, tá? Letra B. Por que o próprio juiz, na sentença, não poderia ter dado nova capitulação e, com base nela, condenar o réu? Porque o juiz só pode fazer a emendácio libelli, o 383, quando ele altera o artigo sem alterar os fatos. Os fatos da concussão e da corrupção são diferentes. Então, se o juiz fizesse isso, ele estaria violando o princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Se você preferir, ele estaria violando o princípio de contraditório e ampla defesa do artigo 5º 55 da Constituição. Ou seja, questão fácil, tá? É possível que o Tribunal de Justiça de determinado estado, ao analisar o recurso de apelação, proceda a mutácio libelli? Gente, para responder essa questão, é só você ir no 384. O Jonathan está falando, mas professor, nesse caso não houve prova nova. Como que não houve? Como que não houve prova nova? Olha aqui, a prova falando, durante a instrução, o que é instrução? Colheita de prova. Percebeu-se que os fatos da denúncia não corresponderiam àquilo que efetivamente teriam ocorrido. Ou seja, se durante a instrução eu estou produzindo prova e percebe-se que os fatos da denúncia estão diferentes do que a gente está percebendo que agora aconteceu, ué, o que é prova nova? É prova depois da denúncia, durante a instrução. Ok? Beleza? Entenderam? Entendeu, Jonathan? A questão aqui que você está levantando? Entenderam ou não, pessoal? Eu vou de novo, acho que o colega não entendeu. Vamos lá de novo, ó. De novo. O MP ofereceu a denúncia, não ofereceu? Quando o MP oferece a denúncia, o que o MP tem de prova produzida, de arcabouço probatório naquele momento? O inquérito. Então, ele ofereceu a denúncia. Porque com base do que foi colhido no inquérito, o que o MP entendeu? Que o cara tinha exigido o valor, por isso que seria concussão. Tudo bem? Beleza? Aí a prova fala aqui, ó. A prova fala. Durante a instrução. Durante a instrução. Eu estou colhendo prova na audiência. Eu ouço a vítima, testemunha de acusação, testemunha de defesa, perito, acariação, reconheço pessoas ou coisas, interrogo o réu. Ó, percebeu-se que os fatos da denúncia não estão correspondendo com aquilo que está sendo produzido agora. Veja, produzido na instrução, tudo que é produzido na instrução e que não bate com o inquérito é prova nova. E essa prova nova que está surgindo mostra que, na verdade, eles não exigiram nada de ninguém. Eles solicitaram ou receberam. Ou seja, o crime seria de corrupção o quê? Passiva. Então, se o MP não fizer a mutácio, o que está provado é que ninguém exigiu. Então, eles teriam que ser absolvidos por quê? Ausência de tipicidade formal, ou fato formalmente atípico. Tá? Fato formalmente atípico. Agora, se o MP vem e faz a mutácio, falando que, na verdade, não houve exigência, mas sim solicitação, e o crime é corrupção passiva, o juiz vai dar vista para a defesa, vai dar, então, de novo, contraditório, ampla defesa, certo? E aí sim, se o juiz entender que era solicitar ou receber, aí ele recebe o aditamento e pode condenar o cara na corrupção passiva. Tá? Tudo bem? Entenderam a questão? Entenderam a questão? Então, ali, mutácio libelli. Por que o juiz não pode fazer de ofício? Por quê? Porque o réu se defende dos fatos. O juiz só pode fazer emendácio quando? Quando ele corrige o artigo sem alterar os fatos. Mas concussão é exigir, corrupção passiva, solicitar ou receber. Tudo bem? E aí a letra C fala, é possível que o tribunal, ao analisar o recurso, proceda a mutácio? Aí eu tenho que ir lá no 384, tá? Eu tenho que ir lá no 384. Tudo bem, gente? Lá no 384. O 384, que fala da mutácio, vamos lá. O 384, que fala da mutácio, o 384, que fala da mutácio, você tem que olhar o parágrafo, tá? Você tem que olhar o parágrafo. Por que você tem que olhar o parágrafo, pessoal? Porque quando a gente vai ler nos parágrafos, eles vão te remeter numa súmula. Na súmula 453 do STF. Quando você chega na súmula 453
do STF, pessoal, olha o que fala lá, na 453. Não se aplicam, na segunda instância, o artigo 384 do CPP. Ou seja, pode o tribunal fazer mutácio libere no recurso de apelação? Não! Porque não pode ter mutácio em tribunal, em segundo grau de jurisdição. Súmula 453. Tudo bem? Súmula 453. Beleza, pessoal? Alguém tem dúvida ou podemos continuar? Estou esperando aí alguém levantar dúvida. Se ninguém levantar, vamos para a próxima. Embaixo da Thaís, estou esperando alguém falar alguma coisa, a gente vai para a próxima. Ok, obrigado, Elias. Próxima questão aqui do dia. Vamos lá. Próxima questão do dia, questão 8. Exame 11. O juiz da vara de execução penal da comarca Y converteu medida restritiva de direito, que foi imposta em substituição à pena privativa de liberdade, em cumprimento de pena privativa de liberdade imposta ao regime inicial aberto, sem fixar nenhuma condição. O MP inconformado interpôs recurso, alegando em síntese que a decisão do juiz da vara de execução acarretava o abrandamento da pena, estimulando o descumprimento das penas alternativas. O recurso, devidamente contrarrosado, foi submetido a julgamento pela Corte Estatual, a qual, de forma unânime, deu provimento. A Corte fixou como condição especial ao cumprimento de pena no regime aberto, com base no artigo 115, a prestação de serviço à comunidade, o que deveria perdurar por todo o tempo de pena a ser cumprida no regime, né, turma, menos gravoso. Atento ao caso narrado, responda. Qual foi o recurso interposto pelo MP? Contra a decisão do juiz de execução, agravo em execução, artigo 197 da LEP. Está correta a decisão da Corte Estadual, levando-se em conta entendimento jurisprudencial sumulado? A gente já viu essa súmula. Súmula 493 do STJ. Não pode colocar como condição especial ao regime aberto, né, doutores? A pena, né, restritiva de direito. Prestação de serviço à comunidade, por exemplo, artigo 44, né, turma, do Código Penal. Então, a letra A aqui, o recurso é o agravo em execução, e a letra B, a súmula 493 do STJ. Tudo bem, doutores? Podemos passar para a próxima? Porque essa aqui foi repetida, né? Não teve graça nenhuma. Vou esperar alguém abaixo do Paulo falar, né, turma? Falar, e aí a gente continua. Daniela, obrigado. Exame 11 agora. Daniel foi denunciado, processado e condenado pelo crime de roubo simples tentado. A pena fixada pelo juiz foi de 2 anos em regime aberto. Todavia, atento às peculiaridades, o juiz concedeu-lhe a suspensão condicional da pena, sendo certo que na sentença não fixou nenhuma condição. Somente a defesa interpôs recurso, pleiteando a absolvição de Daniel com base na tese de negativa de autoria e, subsidiariamente, a substituição do benefício concedido por uma restritiva de direito. O tribunal, por sua vez, julgando a apelação de forma unânime, negou provimento aos 2 pedidos da defesa e, no acórdão, fixou as condições do sursis, haja vista o fato de que o juiz Acó deixou de fazê-lo na sentença. Nesse sentido, responda. Qual é o recurso cabível contra a decisão do tribunal? Gente, o tribunal está ofendendo, né, senhores, lei federal. Então, se ele está ofendendo lei federal, recurso especial, artigo 105, inciso 3, né, turma? A linha A de amor, né, da Constituição Federal. Letra B. Qual é a principal linha de argumentação? Gente, artigo 617 do Código de Processo Penal. Proibição da reforma para pior em recurso exclusivo da defesa. Ou seja, se o próprio MP não recorreu da decisão do juiz que estava aliviando para o réu, o tribunal não pode, no recurso exclusivo do réu, fixar condições piorando a situação dele. Moral da história. O tribunal, quando fez isso, num recurso exclusivo da defesa, ele acabou, né, violando o princípio da proibição da reformácia impégios, artigo 617 do Código de Processo Penal. Eu acho essa questão fácil. Alguém tem dúvida nela? Vou esperar alguém embaixo da Daniela falar. A gente vai para a próxima questão. Vamos lá? Esperando aí alguém embaixo da Daniela falar, senão a gente vai para a próxima questão. Posso ir, gente? Bora, vamos lá. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Próxima questão aqui. Questão 10, exame 16. Carlos foi condenado pelos crimes de tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, sendo sua conduta tipificada na seguinte forma: 33 da Lei de Drogas, que é equiparado a hediondo, e 12 da Lei de Armas, que não é hediondo nem equiparado, na forma do 69. A pena do tráfico ficou em 5 anos, e 1 ano para a posse de arma. Apenas o advogado apelou, então o MP não apelou. De novo, recurso exclusivo da defesa, requerendo mudança do regime aplicado no artigo 33, tendo transitado em julgado para acusação.
o recurso foi desprovido, ou seja, o advogado perdeu. Todavia, de ofício, sem nenhum reflexo na pena, que permaneceu em 6 anos, o tribunal mudou o fato. Falou que 6 anos é em relação ao quê? É tráfico, só que como tinha arma, majorado pela utilização da arma. Tudo bem? Considerando as informações, responda. Poderia ser aplicado o regime inicial diverso do fechado para o tráfico? Sim, turma. Uma vez que o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional, porque fere o princípio da individualização da pena, artigo 5º, inciso 56 inciso 46 da Constituição Federal. Logo, ainda que o crime seja hediondo ou equiparado, o juiz tem que fixar o regime de acordo, né, senhores, com o Código Penal. E se a pena é maior do que 4, menor ou igual a 8 anos e o réu é primário, significa o quê? Que o regime inicial poderia ser, sim, o semiaberto. Letra B. Poderia o tribunal, no recurso da defesa, fazer a mudança de classificação que eles fizeram? Então, muito aluno olha e fala assim, mas qual foi o prejuízo para o réu? Nenhum. Então, o tribunal poderia fazer isso. Gente, o tribunal não poderia, porque o réu foi prejudicado. Então, de novo, qual seria a resposta da B? O tribunal não poderia fazer a reclassificação do fato, pois acabou no recurso exclusivo da defesa, piorando a situação do réu, o que fere, de novo, artigo 617 do Código de Processo Penal. O princípio, né, senhores, da proibição da reforma para pior. Mas, Thiago, por que reformou para pior? Porque, gente, dá uma olhada só. A progressão de regime, o livramento condicional, eles são diferentes para crimes hediondos equiparados e crimes que não são. Então, o réu tinha 5 anos de pena num crime hediondo e 1 de um crime que não era hediondo. Ou seja, para ele era mais benéfico do que o tribunal de ofício fala, não, são 6 anos de crime equiparado a hediondo. Ou seja, ele vai ter muito mais dificuldade para progredir, para ter livramento condicional e assim sucessivamente. Se fosse para melhorar, a nulidade seria legal? Não, se fosse para melhorar, não tem problema nenhum. O tribunal pode, de ofício, melhorar a situação do réu, ainda que o réu não peça? Sim, pessoal, claro. Por quê? Porque nós estamos falando de um direito de ordem pública. O juiz pode reconhecer de ofício. Direito de liberdade, por exemplo. Tá? Eu posso continuar? Alguém tem dúvida na questão? Vamos para a próxima. Ok, vamos lá. Próxima questão da nossa manhã, gente. Vamos lá. Questão agora de número 11, questão do exame 19. João estava dirigindo seu veículo a 100 km numa rodovia, em que o limite máximo é 80. Nesse momento, ele foi surpreendido por uma bicicleta que atravessou a rodovia de maneira inesperada. Olha lá, de maneira inesperada, vindo atropelar Juan, condutor da bicicleta, que morreu no local. Diante disso, João foi denunciado pelo crime do 302 do CTB, ou seja, homicídio culposo na direção de veículo automotor. As perícias realizadas no cadáver da vítima, no automóvel de João, bem como no local do fato, indicaram que João estava acima da velocidade, mas que ainda que a velocidade estivesse a 80, ele não poderia evitar, porque o cara apareceu diferente, de repente. Lembra? É o famoso, né, senhores, requisito, né, o crime culposo, você tem que ter a previsibilidade objetiva do resultado. Então, se a pessoa surgiu diferente, o resultado é imprevisível para qualquer um. Então, não tem um crime culposo, tá? Então, diante da prova pericial, certo? Diante da prova pericial, onde foi constatado que ele violou o seu dever de cuidado objetivo pela velocidade, ou seja, ele era imprudente, João foi condenado à detenção do patamar mínimo. Considerando os fatos, responda. Qual o recurso da decisão? Apelação. Se ele foi condenado, 593, inciso 1, certo? E o prazo, 5 dias. B. Qual é a principal tese jurídica de direito material a ser alegada? Tendo em vista que a própria perícia declarou que se ele estivesse respeitando o limite, ele também não poderia ter evitado o acidente, já que a pessoa apareceu de repente, diante da falta da previsibilidade objetiva, não há que se falar na existência do crime culposo. Por essa razão, ele tem que ser absolvido porque a ausência de tipicidade, né, senhores, formal, ou se você preferir aqui, ausência de culpa. Pela falta do quê, turma? Da previsibilidade objetiva do resultado. Tudo bem? Questão para mim, faço essa também. Posso ir para a próxima? Vou esperar embaixo do Elias alguém falar aqui. A gente vai para 12. Agora, se alguém tem dúvida, vamos lá, pessoal, escreve aí. Embaixo do Elias, ninguém vai escrever para continuar? Ninguém vai querer dúvida? Segue o baile. Obrigado, Bruno. Vamos lá. Próxima questão, hein? Questão agora do exame 20 de Porto Velho. 12. Jorge, 21 anos de idade, reincidente, natural de São Gonçalo, entrou numa briga com seus pais, razão pela qual foi morar na casa da tia Marta, irmã do seu pai, em Maricá, Rio de Janeiro, já que ela tinha 40 anos e o entenderia melhor. Após 6 meses morando com a tia,
O Jorge subtraiu o carro da Marta, levando para uma favela em Niterói, onde pretendia morar no futuro. No começo, a Marta não desconfiou. Porém, após alguns dias, teve certeza que o autor do crime era seu sobrinho, mas nada fez para vê-lo responsabilizado, em razão do afeto que tinha por ele. Apenas então comunicou à seguradora que o veículo foi furtado. O Jorge, um ano após esses fatos, estava na direção do veículo que havia subtraído quando foi abordado por policiais, que, constatando que era produto de crime pretérito, realizaram sua prisão em flagrante. Jorge foi denunciado pelo crime de receptação, mas no curso da instrução foi descoberto que, na verdade, o acusado era o autor do furto. O MP aditou a denúncia. Por quê? Porque ele tem que aditar. Até mesmo porque, né, senhores, o verbo é diferente, tá? Para adequá-la. E após a manifestação da defensoria, o aditamento foi recebido. Não houve requerimento de provas. Jorge procurou você para apresentar alegações finais. Considerando as informações, responda. Qual a principal tese defensiva a ser formulada nas alegações para evitar a condenação? Gente, de novo, escusas absolutórias. Mas aqui, você tem que tomar cuidado. Não é porque é ascendente e descendente, ou marido e mulher. Não é isso, turma. É porque é uma situação, né, turma, de colateral. Então, o artigo 182 do Código Penal, vou abrir aqui, a gente vai ler. O artigo 182 do Código Penal, ele fala o seguinte, ó, que se os crimes forem praticados, senhores, entre tio ou sobrinho com quem o agente coabita, 182, inciso 3, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, se a Maria não representou e já passou os 6 meses de prazo do conhecimento da autoria delitiva, o Estado perdeu o direito de punir pela decadência. Todo mundo entendeu? Pela decadência, tá? Letra B. Como advogado, o que você alegaria no campo processual caso o juiz viesse a condenar Jorge após o aditamento, de acordo com a imputação original da receptação? Ué, se o juiz recebeu o aditamento falando que é furto e depois ele vai na hora da sentença fala que é receptação, o juiz viola, né, o princípio do contraditório e da ampla defesa, e aí a sentença é nula, turma, porque violou, né, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. A Jordana falou, todo crime culposo tem que ter previsibilidade objetiva? Gente, não é só o crime culposo, não, até o doloso. Todo crime tem que ter previsibilidade. Eu me desespera quando essa situação de elemento subjetivo, pessoal, porque isso é uma situação muito básica. Até no dolo, como é que eu posso querer matar alguém se eu não estou conseguindo prever o resultado? No dolo eventual, como é que eu posso cogitar dolo eventual se o resultado não fosse previsível para ninguém? Então, todo dolo, toda culpa, para existir, tem que ter a previsibilidade objetiva do resultado. Ou seja, o resultado que o réu está fazendo com a sua conduta tem que ser o quê? Previsível para qualquer pessoa. Certo? E o Bruno está falando, né? Excluir a culpabilidade. Isso, muito bem, pelo erro de proibição, tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos para a próxima questão aqui. Exame 22, né? Questão 13. Na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Maurício iniciou a execução de determinada, atenção, gente, ó, contravenção penal, que visava atingir e gerar prejuízo em detrimento de patrimônio de entidade autárquica federal. Mas a infração penal não veio a se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Ao tomar conhecimento dos fatos, o MP deu início ao procedimento criminal perante o juízo do Tribunal Regional Federal, com competência para apurar no local dos fatos, imputando ao agente a prática de contravenção, em sua modalidade tentada, oferecendo transação penal. Maurício conversa com a sua família e procura um advogado, destacando que não tem interesse em aceitar a transação. Com base na historinha, responda. Considerando que a contravenção causaria prejuízo ao patrimônio de entidade autárquica federal, o órgão competente será a Justiça Federal? Não, gente. Não, por quê? Justiça Federal não julga contravenção penal. Então, não, uma vez que nos termos do artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, a União só julga crimes contra a União, as suas autarquias, as suas empresas públicas, ressalvadas contravenções, ou seja, a própria Constituição coloca que não julga, a Justiça Federal não julga contravenção penal. Letra B. Qual é o argumento de direito material para evitar que ele seja punido? O fato é atípico, gente, mas por que, Tiago? Não existe tentativa de contravenção penal. Está lá no artigo 4º, né, turma, da lei de contravenção. Está lá no artigo 4º, não existe tentativa de contravenção. Logo, se ele não conseguiu obter o resultado que ele desejava, e o resultado era obrigatório para a existência do crime, o que acontece? Não é tentativa de contravenção, é ausência de tipicidade formal, ou fato formalmente atípico, porque contravenção
não admite tentativa, tá bom? Vamos lá, alguém tem alguma dúvida ou podemos passar para a próxima? Estou esperando abaixo do Bruno alguém falar. Vamos lá, o Regis falando súmula 38 do STJ. Deixa eu ver aqui a súmula 38 do STJ. O que ele está dizendo. Posso passar, gente? A hora que eu puder passar, vocês avisam. Eu só estou vendo aqui a súmula que o Regis falou. 38 do STJ, vamos lá. Compete à Justiça Estadual, né? O processo de contravenção. Parabéns. Súmula 38 do STJ. É isso aí mesmo, poderia também usar, tá? Vamos lá, exame 22, questão 14. Diego e Júlio caminhavam pela rua por volta das 9, retornando para suas casas após mais um dia de faculdade, quando são abordados por Marcos, que, mediante grave ameaça de morte, utilizando simulacro de arma, exige que ambos entreguem as mochilas e os celulares. Após os fatos, o Diego e a Júlia comparecem na polícia, narram o ocorrido e descrevem as características do autor. Por volta das 5 da manhã, policiais em patrulhamento se deparam com Marcos e verificam que ele possuía as mesmas características. Todavia, não são encontrados com Marcos qualquer bem, nem o simulacro. Ele é encaminhado para a delegacia e, tendo se verificado que era triplamente reincidente na prática de crimes patrimoniais, o delegado ligou para as residências do Diego e do Júlio, que foram na polícia e, observando as formalidades, realizaram o reconhecimento do Marcos. O delegado, então, lavrou auto de prisão em flagrante contra o Marcos, permanecendo esse preso, e o indicia pela prática do crime de 157 caput, por 2 vezes na forma do artigo 69 do Código Penal. Diante disso, o Marcos liga para o advogado para informar sua prisão. Esse comparece na polícia para ter acesso ao procedimento do flagrante. Responda. Qual requerimento deve ser formulado de imediato em busca da liberdade de Marcos e sob qual fundamento, gente? Vamos lá. Então, vamos observar aqui, senhores. Veja, o flagrante é ilícito? Por quê? Mas, Thiago, esse flagrante foi um flagrante... Esse flagrante, professor, ele foi um flagrante, né, que a gente chama de ficto ou presumido. Porque a pessoa foi encontrada logo depois. Mas foi encontrada logo depois com o quê? Com nada. Ela não tinha arma, objeto, instrumento que fizessem ela ser responsabilizada. Então, qual o requerimento? Relaxamento da prisão em flagrante, certo? Artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, combinado com 310, inciso 1. Isso por quê, né, doutores? Isso porque ele foi encontrado supostamente após cometer o crime pela polícia, mas ele não tinha os bens que autorizassem a elaboração do flagrante, né, ficto ou presumido. Letra B. Oferecida a denúncia contra ele, qual argumento de direito material pode ser apresentado pela defesa para questionar a capitulação delitiva constante, né, turma, da nota de culpa, em busca de uma punição mais branda? Gente, concurso de crimes. Não houve concurso material. Uma única conduta, ele praticou 2 crimes. Então, aqui nós temos uma situação de concurso formal, artigo 70 do Código Penal, certo? Então, o erro aqui é o concurso material, que na verdade houve um concurso formal, tá? Vamos lá, exame 27, questão 15. Se alguém tiver problema, vocês me avisam, mas eu achei que essa questão aqui, né, era uma questão mais tranquila, né? Vamos lá, vamos com tudo, hein? Podemos continuar aqui ou não? Vamos lá. Exame 27. No interior de um coletivo, Alberto, João, Francisco e Ronaldo, até então desconhecidos, começaram a conversar sobre a crise financeira que assombra o país. Em determinado momento, o Alberto informa que tinha um conhecido seu, Lucas, com a intenção de importar uma arma de fogo, que seria um fuzil de venda proibida no Brasil, mas que ele precisava de ajuda de outras pessoas. Diante da oferta em dinheiro pelo serviço específico, todos concordaram em participar do plano, sendo que o Alberto iria ao exterior a comprar a arma, o João alugaria um barco para trazer o material, o Francisco auxiliaria a imigração, né, para que a conduta não fosse descoberta, e o Ronaldo entregaria o material para Lucas, que era o mentor do plano. Após toda a organização do grupo e diversas, né, senhores, e divisão de tarefas, assustado com as informações veiculadas na mídia sobre punição do crime organizado, o Francisco foi na delegacia e indica a intenção de realizar a delação premiada. Participaram das negociações do acordo Francisco, seu advogado, membro do MP, e o juiz que seria o competente para o julgamento, sendo acordada a redução de 1/3 em relação ao crime de organização. Ao ser denunciado junto com Alberto, João e Ronaldo e Lucas pela prática de organização criminosa, o Francisco contrata você como advogado para patrocinar os interesses. Como advogado do Francisco, responda. Considerando que a delação premiada não seria benéfica ao seu cliente, existe argumento a ser apresentado em busca de desconstituir o acordo celebrado quanto ao seu aspecto formal? Gente, a Camila está perguntando, na questão anterior, como houve desígnios autônomos, o juiz não somaria as penas? Sim. Então a situação dele seria igual, não ficaria mais branda. Pois é, mas a OAB não anulou a questão, tá?
Então, a resposta é que é concurso formal e só. Mas eu concordo com você. Eu fiz essa mesma crítica quando saiu o gabarito e eles não fizeram a retificação. Então, eu não vou nem entrar no mérito, porque de verdade, ficar questionando a OAB numa situação que já está passada e a OAB não voltou atrás, sendo uma idiotice, eu não vou nem, né, entrar nesse mérito, até porque vocês ficam com mais medo na véspera da prova de errarem na sua nota, etc. e tal. Gente, vamos lá, ó. Vamos lá. Existe nulidade na delação? Claro que existe. Muito bem. Olha o colega já colocando aqui. Não pode ter o juiz. O juiz não participa do acordo, ele só homologa ou não. Então, aqui, tem um aspecto formal? Temos um problema no aspecto formal, turma. Esse problema, né, da delação premiada está lá, né, senhores? Deixa eu pegar aqui a colaboração premiada, né? Ele está lá, né, escancarado, né? No artigo, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Se alguém puder me ajudar, gente, porque o meu vadimeco já está de acordo com o pacote anticrime. Se alguém puder me ajudar aqui, né? Artigo 4º. Obrigado, Marcelo. Artigo 4º, tá? O artigo 4º. O juiz poderá requerimento das partes. Muito bem. Muito bem. Artigo 4º. Letra B. Qual argumento de direito material deve ser apresentado para questionar a capitulação jurídica? Matheus, é só pelo bate-papo. Não vou abrir microfone, tá? Não é justo porque a colega também queria abrir. Eu já fiz, a regra tem que ser seguida para todo mundo. Bate-papo, tá? Não vai abrir microfone hoje, até por causa do horário. Qual argumento de direito material tem que ser apresentado para questionar a capitulação jurídica a ser realizada pelo MP na denúncia? Turma, vamos lá. Por que a gente não pode falar em organização criminosa? Porque eles já tinham acabado de se conhecer, pessoal. O que está faltando aqui para eles? O artigo 2º, parágrafo 1º, não tem problema não, Matheusão, relaxa. O artigo 2º, parágrafo 1º, ele dá o conceito de organização criminosa. E quando a gente pega o conceito de organização criminosa, você percebe ali, ó. Você percebe ali, né, que nas mesmas penas incorrem quem? Impede, embarca, embaraça investigação que envolva, né, turma? Organização criminosa. Aliás, artigo 2º, não sei porque eu li para primeiro. Promover, constituir, financiar ou integrar. Agora, olha o que é organização. Primeiro parágrafo primeiro. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, qualquer vantagem, mediante a prática, olha lá, ó, de infrações penais. Quantas infrações que eles estavam praticando? Uma. Certo? Então não tinha pluralidade de crimes. Tudo bem? Então o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa mostra a necessidade da existência, né, turma, de prática de crimes. E no caso deles aqui, eles só iriam, né, praticar um único crime. Era o combinado deles, então não há que se falar em crime. Ausência de tipicidade formal. Questão 16, retirada do exame 27. Revoltado com o fato da sua melhor amiga Clara estar se relacionando com seu ex-companheiro João, Maria a procurou e iniciou uma discussão Durante a discussão, Clara, que é policial militar, afirmou que se Maria a xingasse novamente, ela mataria gastando apenas um tiro. Persistindo a discussão, Maria voltou a ofender Clara. Essa então abriu a sua bolsa e pegou um bem de cor preta. Acreditando que a Clara cumpriria a ameaça, a Maria deu um golpe na cabeça da rival, utilizando um pedaço de pau que estava no chão. A perícia constatou que o golpe matou a Carla. Posteriormente, também foi constatado que a Clara, de fato, estava com a arma na bolsa, mas que ela apenas pegou o seu celular para ligar para o João. Após a denúncia pelo crime de homicídio qualificado e encerrada a instrução na primeira fase do júri, entendeu o juiz por pronunciar a Maria, certo? Por homicídio qualificado. Responda, qual é o recurso cabível, gente? Da pronúncia, qual é o recurso? Reze 581, inciso 4, né? 581, inciso 4 do Código de Processo Penal, certo? Da pronúncia cabe reze, certo? Caso tivesse ocorrido a impronúncia, o recurso seria o mesmo? Não. Nos termos do artigo 416 do CPP, da impronúncia caberia apelação, tá? Letra B. Qual tese de direito material a gente ia alegar para que ela não fosse, turma, né, para, né, a júri popular? Pessoal, de novo, legítima defesa putativa ou
discriminante putativa por erro de tipo, ou erro de tipo essencial permissivo. Artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Se inevitável, exclui o dolo e a culpa. Fato atípico. Se evitável, exclui o dolo, ela responde por culpa. Se tiver previsão, no caso, homicídio culposo. Mas, gente, se é homicídio culposo, não pode ir para júri popular, certo? Então, ela errou sobre o pressuposto de fato, ela imaginou que a moça ia pegar uma arma, porque a moça já tinha falado, né? Ela era policial que matava com um tiro só que ela não estava, na verdade, pegando a arma, ela estava pegando o celular. Então, ela errou sobre a realidade de uma norma penal permissiva. Por isso, ou legítima defesa putativa, ou discriminante putativa por erro de tipo, ou erro de tipo essencial permissivo, tá? O Marcelo falou, na questão anterior, eu poderia constar que eles estavam em atos preparatórios? Poderia, mas por que não é uma resposta muito interessante? Porque o fato de ele estar em atos preparatórios é uma das exceções, né, de punição de ato preparatório, certo? Nós punimos os atos preparatórios quando a gente tem organização criminosa. Por quê, doutores? Porque é uma situação de crime contra a paz pública. A única coisa que, para punir, teria que ficar comprovado que eles queriam, né, praticar crimes, tá bom? Vamos lá, meus queridos, próxima questão, exame 9, questão 17. Raimundo, vamos lá, gente, ó. Raimundo, já na posse de veículo automotor furtado de concessionária, ó, já na posse, já consumou o furto, percebe que não tem onde guardá-lo antes de vendê-lo para a pessoa que o encomendou. Assim, ligou para o seu amigo, o Henrique, e após constatar a empreitada, pede que ceda a garagem para que possa guardar o veículo, apenas naquela noite. Henrique aceita ajudá-lo. Raimundo estaciona o carro na casa do amigo. Ao raiar do dia, o Raimundo parte com o veículo, que seria levado para o comprador. Tudo bem, gente? Considerando as informações, responda. Raimundo e Henrique praticaram concurso de pessoas? Não, gente. Por quê? Porque para ter concurso de pessoas, o partícipe, no caso aí o Henrique, ele teria que ter anuído, ou seja, ter que ter construído o liame subjetivo com o Raimundo antes do crime de furto consumar. A partir do momento que ele aceita, sendo que o crime anterior já estava consumado, de duas ou uma, ou o fato dele não é crime, ou ele vai responder por um crime próprio, ou seja, não houve aqui concurso de pessoas. B, qual é o crime praticado, doutores, pelo Henrique? Doutores, vocês perceberam que o Henrique, turma, só guardou o carro que ele sabia ser produto de crime para satisfazer amizade? Então, o crime do Henrique, turma, é de favorecimento real, turma. Favorecimento real. Tá lá no artigo, vamos pegar ele aqui. Eu esqueci o artigo específico, mas a gente acha aqui, né? O crime é de favorecimento real. Favorecimento real. Artigo, obrigado, Dani. 349 do Código Penal. Vamos lá, questão 18, exame 30. Maria foi denunciada por crime de descaminho, tendo em vista que ela teria deixado de recolher R$500. Fato constatado graças ao lançamento definitivo realizado pela administração. Considerando que constava na folha dela outro processo pela prática de crime de roubo, inclusive estando Maria atualmente presa em razão dessa ação penal, o MP não propôs o sursi processual. Após a instrução, em que foram observadas as formalidades, Maria foi sendo assistida pela Defensoria Pública, peço desculpa aí, vai voltar já, ó, foi a ela condenada na denúncia. A pena foi o mínimo a ser cumprida em regime aberto, substituída por restritiva. Maria foi intimada da sentença, por edital, pois não foi localizada no endereço constante do processo. A família de Maria, ao tomar conhecimento da sentença, procurou você para esclarecimento. Informa estar preocupada, tá? Como um advogado, responda. Existe argumento de direito processual para questionar a intimação de Maria no teor da sentença condenatória? Claro que existe, pessoal. Claro que existe. Se ela está presa, ela tem que ser intimada pessoalmente. Onde é que está escrito isso? No Código de Processo Penal. Então, você tem que procurar o artigo da intimação, né, das intimações. Você tem que procurar o artigo das intimações, né? Certo? Você tem que procurar o artigo da intimação, certo? O artigo da intimação. E aí você vai pegar, gente, você vai pegar nessa questão da intimação e vai observar que se ela está presa, ela tem que ser intimada pessoalmente, certo? Ela tem que ser intimada pessoalmente. Beleza, gente? Aí o que você vai perceber? Deixa eu só, estou pegando aqui achar o artigo, se alguém quiser me ajudar, né, para achar aqui o artigo, né, aqui o 398, né? Vamos pegar aqui 392, desculpa. A intimação da sentença será feita ao réu pessoalmente se estiver preso. Tá vendo? Obrigado, Leandro. 392, inciso 1. Nulidade, então, da intimação. Agora, qual é o argumento de direito material?
Bagatela, gente. Crimes contra crimes tributários. Em âmbito federal, lembra, o Supremo decidiu que por força da portaria 75, né, senhores? Que por força da portaria 75 de 2012, nos crimes tributários federais, o valor menor ou igual a 20 mil reais, princípio da bagatela, ausência de tipicidade material, tá? Ausência de tipicidade material. Vamos lá, última questão, para a gente parar para almoçar, a gente volta 2 horas, tudo bem? Combinado? Vai ter 1h10 de almoço. Então a gente volta 2 horas pelo Zoom. Eu vou colocar um novo link na sala. A gente fecha essa aula, novo link na sala. Escrevam o que vocês entenderam aqui no bate-papo, pelo amor de Deus. O MP, tomando conhecimento da prática de falta grave, pugnou pela interrupção do prazo para efeitos de livramento, pelo amor de Deus, com fundamento no artigo 83. Levando em conta apenas os dados, né, pessoal? Responda. O MP está com a razão? Não, questão muito rápida. Súmula 441 do STJ. O que a súmula 441 do STJ fala? Que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Então, o MP está com a razão? Não. Uma vez que a súmula 400, né, turma, e 41 do STJ deixa claro, falta grave não interrompe o prazo para obter livramento condicional. Tá, turma? Beleza? Tudo bem? Agora, cuidado. A falta grave interrompe progressão. Súmula 534, tá bom? Súmula 534. O que a Karina falou? Vai deixar? A aula, sim, eu vou subir essa aula lá no YouTube, tá? Essa aula que a hora que o Zoom me mandar, né, eu faço o download, né, dela e subo lá no YouTube para vocês. Então, assim que chegar perto das 2 horas, olhem a sala de aula do Google, ela vai ter, né, turma, uma nova sala de aula para vocês lá clicarem e a gente voltar. A gente vai fazer depois, então, as questões da semana 5, 6 e 7, tá? 2 horas da tarde a gente começa a nossa empreitada. Bom almoço para vocês e até daqui a pouco. Tchau.